Você sabia que a maioria dos investidores perde para o mercado porque fica tentando achar aquela ação que mais vai performar nos próximos meses e acaba rodando tanto a carteira dele que esquece de multiplicar patrimônio? Faz isso tanto que nem se dá conta de que está deixando o tempo passar e perdendo dinheiro no meio do caminho. Acontece que os investidores de elite, eles entenderam isso e eles já têm outras formas de investimentos. Então, em vez de comprar uma ação, uma tese de investimentos, eles compram o mercado inteiro e com isso eles não têm que se preocupar ao longo do tempo com o que vai acontecer com a ação X ou com a ação Y, e eles conseguem realmente multiplicar patrimônio com eficiência fiscal. Por isso, nesse vídeo eu vou te mostrar os 5 ETFs, os 5 investimentos que você pode comprar hoje e deixar para o resto da sua vida. Claro que isso não é uma recomendação de investimento, você tem que sim estudar esses ativos muito bem antes de fazer qualquer investimento, mas é o que eu considero a base dos investimentos em bolsa de valores no Brasil e no mundo aqui da consultoria. Então, eu já vou começar direto aqui na tela do computador, mostrando para você o primeiro ETF que a gente vai analisar em conjunto hoje, que é o nosso ETF de bolsa brasileira. Ao contrário do que muita gente acredita, eu não compro o BOVA11 ou um ETF que replica exatamente o Ibovespa. Eu acredito que o nosso índice ele é extremamente ineficiente, ele não tem uma característica de ser viável a longo prazo. Então, a gente tem que pegar a nata, né, os melhores ativos brasileiros e concentrar isso através de um ETF, que é o que eu chamo de Divo 11. O Divo 11 é um ETF gerido pelo Itaú, considerada várias vezes a melhor asset, a melhor gestora de investimentos do país. Ele é um ETF que já tem um histórico muito grande, tem um patrimônio líquido bilionário, e isso nos dá a tranquilidade de saber que é um ETF bastante robusto. O que o Divo 11 vai fazer? Ele vai pegar somente as melhores pagadoras de dividendos do Brasil e vai investir somente nesse tipo de produto. Você vai ver aqui que a rentabilidade ela é bem maior, mas a gente precisa começar falando dos custos de você fazer isso. A taxa do Divo 11, existe um custo para você investir em qualquer ETF. A taxa desse Divo 11 é de 0,5% e já sai direto da cota do Divo 11. Então você não precisa pagar nenhum boleto, nenhum Pix, nem nada disso. Ele já sai direto do preço da ação. Mas também para aumentar a rentabilidade, assim como você pode fazer na sua corretora, o ETF ele coloca as ações da carteira para alugar. Então alguns investidores precisam alugar ações para entrar vendido numa tese, ou seja, apostar na baixa daquela ação, ou para fazer uma alavancagem de patrimônio. Então, esses aluguéis de ações, eles fazem também uma rentabilidade adicional para o Divo 11 e eles alugam até 60% da carteira. Como todo e qualquer ETF do mercado brasileiro, paga-se 15% de imposto de renda sobre o ganho de capital para qualquer período de investimento. Ou seja, se você comprar um ETF por R$ 100 e vender a R$ 200, vai incidir 15% somente sobre o lucro dessa operação. No caso, R$ 100, você pagaria R$ 15 de imposto através de uma DARF que você pode falar com o seu contador ou pode pesquisar aqui no YouTube também como que você faz esse pagamento. O Divo 11 ele replica exatamente o IDIV, que é o índice de dividendos da Bolsa Brasileira, que compra exatamente ali, resumidamente, as ações que mais pagam dividendos no Brasil. Mas para a gente ser um pouco mais minucioso, né, um pouco mais criterioso nessa estrutura, o que precisa ter? Nessa página aqui a gente tem todas as regras para uma ação fazer parte do IDIV, mas basicamente tem que estar, né, entre o 33% do total de ativos com maior dividend yield, ou seja, tem que estar no terço superior das empresas que mais pagam dividendos, e não somente naquele ano, não somente naquele semestre, não nos últimos 24 meses, mas nos últimos 3 anos, ou seja, tem que ser uma empresa que, via de regra, esse filtro faz com que sejam empresas que pagam dividendos de forma recorrente. E também tem que ter um somatório de dividend yields a cada 12 meses, ou seja, pelo menos uma vez por ano, as empresas que estão no ETF precisam pagar os dividendos. Tem que ter aí participado de 95% das negociações do Ibovespa e tem que acumular ali alguns critérios, né, classificados ponderados pelo dividend yield. Então aqui a gente vai investir nas melhores empresas do país, porque se são empresas que estão pagando dividendos, são empresas que já são lucrativas e via de regra já são grandes empresas. Aqui, se você, por exemplo, quer investir em small caps, empresas que vão multiplicar de patrimônio por crescimento, esse ETF ele não vai fazer isso, tá? Mas, de novo, a estratégia dos dividendos é a melhor estratégia da Bolsa Brasileira há alguns anos, tá? E o que tem dentro desse ETF do Divo 11? Quando a gente olha por setores, maior parte é em bancos, segmentos de energia elétrica, exportadoras, refinarias e distribuidoras. Aqui, geralmente, a gente está falando de commodities, tá? Minerais metálicos, seguradoras, água e saneamento e outros segmentos aqui também em 4%. Então, a gente tem uma diversificação muito grande em vários setores da economia, representando, claro, boa parte do PIB do Brasil. Tá? Quando a gente olha para cada um dos ativos, a ação que mais tem peso aqui é a Petrobras, com 14%, com 13,5%, 13,5%. CEMIG, temos Banco do Brasil, Vale, Bradesco, Itaú, né, Vibra Energia, Banco do Brasil, e aqui outras teses de investimentos representando 51,82%
da carteira. Então a gente vê que a maior posição do DIV 11 é em Petrobras, com 13,5% de peso, ou seja, uma diversificação bastante interessante. Claro que todo e qualquer índice brasileiro vai ter uma exposição muito grande à Petrobras, porque é a maior empresa do país, né? Em termos de bolsa brasileira, em termos de investimentos, mas isso não tira o mérito do DIV 11. A gente precisa entender que nem sempre o DIV 11 vai bater o Ibovespa, mas, no geral, no longo prazo vai bater. Então, se a gente puxa para os dados do DIV 11, hoje com R$ 135 você consegue comprar esse ETF, e até é bom gravar esse vídeo para eu voltar daqui 5 anos e ver quanto que vai estar custando esse ETF. É uma boa lógica da gente fazer, tá? Então, no último mês a gente vê que o Ibovespa rendeu, claro, um pouco a mais que o próprio DIV. Nos últimos 6 meses também, o Ibovespa performou um pouco acima do IDIV, do DIV 11, mas quando a gente puxa para um prazo de 5 anos, olha como já muda a característica dessa performance. A gente já consegue ver que o DIV 11 ele já performa bem acima do próprio Ibovespa. Estou falando aí de uma diferença de 60% do Ibovespa contra algo em torno de 95% do DIV 11. Então, no longo prazo, o DIV 11 ele mais que compensa esse investimento. Ele rende muito mais do que o Ibovespa, porque o Ibovespa ele tem todas essas empresas que estão dentro do IDIV, mais algumas empresas mais arriscadas, que é o que a gente chama de small caps. Então, num cenário de maior problema, de maior risco global, essas small caps tendem a sofrer muito mais e trazer o Ibovespa para baixo. No IDIV, não. O IDIV são as empresas mais seguras do mercado brasileiro. Então, eles sobem muito parecido, mas quando o mercado está caindo, o IDIV tende a cair muito menos, e com isso o DIV 11 também tende a cair muito menos, e aí no longo tempo, no longo prazo, o DIV 11 ele performa muito melhor do que o Ibovespa. Então, esse é o primeiro ETF aqui que a gente vai conversar. Continuando ainda na sua corretora brasileira, que é onde você pode comprar esse DIV 11, a gente vai partir para o segundo ETF que eu vou recomendar para você analisar e ter isso para o resto da sua vida, que é o IVVB11. O IVVB11 é a forma mais simples e didática de você investir no S&P 500. Pedro, cheguei agora no mundo dos investimentos. O que é o S&P 500? O S&P 500 é o índice da Bolsa Americana que tem as 500 maiores empresas dos Estados Unidos e, evidentemente, muitas das maiores empresas do mundo. O que nós temos lá no IVVB11? Uma taxa de administração de 0,23%, então uma taxa de administração bastante interessante para você investir, uma taxa bastante baixa, né? E nós temos também, dentro dos ativos desse IVVB11, nós temos a maior parte no ETF chamado IVV. O que é o IVV? É o ETF lá na Bolsa Americana que replica a Bolsa Americana. Então, o que o IVVB11 ele faz? Ele pega o dinheiro dos brasileiros e investe no ETF, que esse ETF, porventura, investe nas bolsas americanas. Então, Pedro, o que tem dentro do IVV, né? Que indiretamente vai ter dentro do IVVB11? Aí você vai ver aqui nessa tabela as maiores exposições do IVVB11, a maior exposição da Bolsa Americana. Nós temos a Nvidia, que chamou a atenção de muitos investidores, é uma empresa trilionária em valor de mercado. Nós temos a Apple, nós temos Microsoft, Amazon, Broadcom, que é uma empresa de semicondutores lá dos Estados Unidos, Google, Meta, dona do Facebook e Instagram, Tesla e a Berkshire Hathaway, que é a empresa de investimentos do Warren Buffett, considerado por muitos o maior investidor de todos os tempos. Eu não acho, eu vou mostrar para você no final desse vídeo um ETF que provavelmente você nunca viu, da pessoa que eu considero a maior investidora de todos os tempos. Mas você vê que a maior exposição do IVVB11 é em 8% aproximadamente em Nvidia. Então é uma diversificação muito grande nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos e muitas das maiores empresas do mundo, tá? Então aqui você consegue investir diretamente na Bolsa Americana através da sua corretora brasileira. Um ponto interessante de você entender é que o IVVB11 ele investe em reais. Então, se o dólar cai, esse ETF ele tende a performar menos também. Então, num cenário onde o dólar cai 15% no ano e a Bolsa Americana sobe 15% no ano, a tendência do ETF é ficar no 0 a 0, porque ele tem a variação cambial como um ponto positivo e negativo, né? Porque o negativo, quando o dólar cai, não é bom a gente perder dinheiro, mas quando o dólar sobe, tem uma potencialização dos investimentos. Quando a gente olha nos últimos anos, né, para a rentabilidade do IVVB11, a gente pega os últimos 5 anos, a gente teve uma performance de 61,85%. Então, uma estratégia muito eficiente, muito rentável para você multiplicar o seu patrimônio e você expor o seu patrimônio às maiores empresas do mundo. E aí, muita gente chega aqui na consultoria e fala: Pedro, eu queria muito investir na Bolsa Americana, mas quando eu invisto através do IVVB11, eu estou sob a legislação brasileira. E isso é verdade. Então, Pedro, eu quero investir na Bolsa Americana através de outra legislação. Faz sentido eu abrir uma conta internacional e investir diretamente nos Estados Unidos? Eu vou dizer que faz sentido você abrir uma conta internacional, mas não investir
através dos Estados Unidos, mas sim através da Irlanda. E aqui chega o terceiro ETF desse vídeo, o CSPX. O que é o CSPX? Ele é exatamente a mesma coisa que o IVVB11, só que ele está cotado em dólar lá numa conta internacional. Só que como ele está sediado na Irlanda, ele tem uma carga tributária diferente. Então pensa comigo, o IVVB11 é um ETF brasileiro que investe nos Estados Unidos. O CSPX é um ETF irlandês que investe nos Estados Unidos. Então eles fazem exatamente a mesma coisa, só que partindo de um país diferente. E quando a gente fala da Bolsa Americana, os dividendos pagos por empresas nos Estados Unidos têm uma retenção de 30% sobre o valor. Então, uma empresa que paga 10 dólares de dividendo vai cair 7 dólares na sua conta e 3 dólares serão pagos diretamente de imposto. Quando uma empresa é sediada na Irlanda, desses 10 dólares que foi pago de dividendos, 1,50 ficam para o governo americano e aí os outros 8,50 entram na nossa conta. Então, em vez de você pagar 30% de imposto, você paga 15% de imposto. E essa redução tributária faz com que o seu dinheiro performe mais. Quando a gente olha, por exemplo, nos últimos 5 anos de comparação entre o IVV e o CSPX, a gente vê que o CSPX rendeu 81,49% contra 71,47% do IVV. Ou seja, só por reduzir a carga tributária, você tem um retorno quase que 2% ao ano maior. Então, mesmo que você vá investir fora do Brasil, não compre ETFs americanos diretamente. Só faça isso se você não tem a opção do ETF irlandês, porque o ETF irlandês ele tem o mesmo risco, ele investe nos mesmos produtos, mas ele tem uma carga tributária menor, então você acumula mais patrimônio através dos ETFs irlandeses. Hoje, no mercado financeiro brasileiro, a Avenue e a Interactive Brokers são as duas únicas corretoras que você consegue usar para comprar ETFs irlandeses. Essas duas corretoras são parceiras aqui da nossa consultoria, então se você quer construir uma carteira internacional com ETFs irlandeses da forma correta, eu vou deixar o link na descrição para você fazer parte da consultoria e falar diretamente comigo. E aí, seguindo nessa toada de a gente investir fora do Brasil, o que a gente precisa entender também? Que aqui a gente investiu um pouco em Brasil, nós investimos também um pouco nos Estados Unidos, mas tem uma galera que fala, os Estados Unidos vão perder hegemonia. Porque os Estados Unidos não serão mais a principal economia do mundo. Então, qual que é a solução para a gente comprar investimentos a longo prazo? É a gente também sair de Brasil e sair dos Estados Unidos e olhar para o mundo inteiro. E como é que a gente vai fazer isso? Através de um ETF chamado ACWI. Mas, Pedro, a gente vai investir no ACWI? Não. Escuta só. O ACWI significa All Countries of the World Index, com perdão do inglês, que não é nada, nenhuma das maravilhas, mas é o índice de todas as empresas do mundo. Vamos colocar dessa maneira. Ele vai ponderar os mercados financeiros pelo tamanho. Então, 50% do mercado global é Estados Unidos, então eu vou investir 50% na Bolsa Americana. Os outros 30% é, sei lá, o mercado da China, então eu vou investir 30% no mercado da China. E aí ele faz essa configuração de alocação. Então, quanto maior o mercado financeiro, maior a exposição do ACWI. De tal forma que se uma hora os Estados Unidos não for mais o principal mercado do mundo, o ACWI vai fazer diretamente essa modificação para o maior mercado financeiro do mundo, que porventura muita gente aposta que será a China. E o que a gente precisa entender? Que o ACWI ele é um ETF americano. Então perceba que eu falei para você, acabei de falar para você, que você jamais deve investir no ETF americano e sim no ETF irlandês. Então, Pedro, qual que é o ETF irlandês para o ACWI? Ele se chama SSAC, que investe em todos os ativos do mundo, mas é um ETF irlandês que tem aquela mesma questão tributária que eu mencionei para você em relação ao IVVB11 e o CSPX. Então a gente olha que nos últimos 5 anos, o ACWI11 rendeu 92,66%, enquanto o SSAC rendeu 107,04%, ou seja, dobrou o patrimônio nos últimos 5 anos, isso evidentemente em dólar, porque esse SSAC ele só pode ser investido fora do Brasil. E aí o que tem dentro do SSAC? Tem bolsa americana, tem bolsa chinesa, bolsa europeia, bolsa do Reino Unido, tem um pouco de bolsa brasileira, um pouco de América Latina, então tem um pouco de tudo, é uma hiperdiversificação. Você diversifica no mundo inteiro e aí você não fica sofrendo com aquele papo de será que os Estados Unidos vai perder hegemonia? Será que a China vai ser a principal economia do mundo? No ACWI11, isso é indiferente para você, porque se mudar a característica do mercado financeiro global, você também já vai ter isso feito automaticamente na sua carteira de investimentos. O que a gente tem que fazer agora? É descorrelacionar a nossa carteira com o mercado de ações, porque a gente investiu somente em ações no Brasil, somente em ações nos Estados Unidos e somente em ações no mundo inteiro. Então, o último ETF que eu vou mostrar para você é bastante provável que você nunca viu ele na sua vida. Então, vou precisar de um pouco mais de tempo para te explicar. Esse ETF chama-se ALLW. Ele é de um cara que eu considero o maior gestor de investimentos da história deste planeta Terra.
em que nós habitamos. Esse cara chama-se Ray Dalio e a estratégia dele é muito simples e muito complexa ao mesmo tempo. Esse se chama estratégia All Weather, ou seja, todos os climas. É um portfólio à prova de balas, né? Então ele vai performar em todos os cenários do mundo. Quando o mundo entra em recessão, esse portfólio performa bem. Quando o mundo está crescendo, esse portfólio performa bem. Quando os investidores estão saindo dos Estados Unidos, esse portfólio performa bem. Quando os investidores estão indo para os Estados Unidos, esse portfólio também performa bem. Então, nos 4 cenários econômicos possíveis, esse portfólio ele vai performar super bem. Por isso que eu considero o Ray Dalio o melhor gestor de todos os tempos, porque ele consegue fazer dinheiro em absolutamente todos os cenários. Isso é incrível. E hoje, claro, a Bridgewater, que é a empresa que ele fundou, é a maior gestora de fundos do mundo, né? Uma gestora trilionária de investimento. E como a gente está falando de um ETF para a gente investir para o resto da nossa vida, nada melhor do que um ETF que busca render bem em todos os cenários econômicos. A gente vai comprar esse ETF e nunca mais a gente vai fazer nada na nossa carteira. E aí, olhando, pensando, Pedro, e aí, o que, que eu vou fazer, né? Como é que ele faz isso? Olhando para a estratégia de investimento dele, eu vou colocar aqui na tela de novo, o que, que a gente tem hoje na composição desse portfólio? Se você voltar daqui 5 anos, a composição pode ser completamente diferente, tá? Mas um ponto importante começando aqui de baixo. O Ray Dalio, ele é um grande entusiasta da China. Ele acredita que a China vai ser a principal potência econômica nos próximos 50, 60 anos. Ele tem grande convicção disso, então ele já investe aqui 3,29% da carteira na China diretamente. Pedro, mas eu não gosto da China. Bom, é 3,29%. É nada, né? Então, ignora isso. O que, que ele mais tem aqui? Ele tem Money Market, que é do governo americano, é como se fosse o CDI dos Estados Unidos, ele investe 34% no CDI dos Estados Unidos. Os outros 14,31% ele investe diretamente na própria Bolsa Americana, então aqui a gente tem a gente vai repetir um pouco das teses, mas dentro de uma característica de um portfólio, tá tudo bem, 15,3% não é muita estrutura, não é muita exposição, né? Quando a gente olha também para a terceira maior posição do ALLW, é em Treasury Bill, que são títulos, que é como se fosse um tesouro Selic de curto prazo, o título, é considerado o título mais seguro do mundo, essa Treasury Bill, e ele está aqui com 4,95% de performance. Então você olha das 3 maiores teses, 2 indicam que o fundo está prevendo hoje uma recessão nos Estados Unidos. Olha que informação interessante isso. E depois o que, que ele tem? Mais um pouco de emerging markets, ou seja, mercados emergentes. Ele tem aqui dólar em cash, né, em espécie, vamos colocar dessa maneira. E depois ele tem treasuries, ou seja, títulos do governo americano vinculados à inflação com diferentes vencimentos. Ou seja, esse ETF hoje ele está prevendo uma recessão. Então, esse All Weather, ele está entendendo que a gente está no momento em que a gente está se aproximando de uma crise econômica. Em outros momentos, esse ETF ele já previu que a gente estaria numa fase de crescimento muito grande. Só que qual que é o ponto? A gente não consegue ver tanto do histórico desse ETF, porque ele é um ETF mais recente, né? Porque é como se ele tivesse um fundo de investimentos há muitos e muitos anos, e esse fundo de investimentos virou recentemente um ETF. Então, desde o dia 7 de março de 2025, ou seja, 7 de março do ano passado, esse ETF já performou 19,67% e está cotado aí a 29,87 no dia da gravação desse vídeo. Esse também é um ETF que você só tem através de contas internacionais, inclusive aí fica a dica para algumas gestoras de investimentos replicar esse ETF no Brasil, acho que tem muito potencial de sucesso, e é um ETF escondido aí nas contas internacionais que poucas pessoas falam, e eu confesso que eu nunca vi esse ETF em nenhuma carteira recomendada de investimentos no Brasil, e para mim é o melhor ETF, é o ETF que eu mais estou comprando para os meus clientes. Então esses são os 5 pilares de investimentos aqui da consultoria. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e já comenta aqui embaixo quais desses ETFs você mais gostou e quais deles que você investiria para sempre. Eu vejo você no próximo vídeo que vai ficar aí na tela.